Muito bom dia a todos. Bom dia. Eu não canso de dizer que sempre é uma alegria estar aqui, sempre. Como é bom chegar, olhar esses rostinhos e saber que estamos aqui o ano todo, né? Juntos e o último domingo aí do mês. E aí hoje nós escolhemos um tema, a Magna me pediu para fazer essa palestra emergencial porque o palestrante teve um problema, então eu não preparei slides porque o tema eu acho que dispensa slides, é uma palestra que nós vamos só bater um papo hoje. Então hoje vocês vão ter que olhar para mim, não vai ter outro jeito, não tem distração, não tem slide, então hoje vão ser olho no olho, nós todos aqui confraternizando. Enquanto a Márcia estava falando, passou uma coisa na minha cabeça que é assim, como nós precisamos finalizar os ciclos, não é verdade? Muitas pessoas nessa época do ano, elas sofrem muito mais de ansiedade do que o ano todo, por essa sensação de que o ano está acabando, que o tempo está acabando, e as pessoas começam a refletir em coisas que não fizeram durante todo o ano, e isso em algumas causam muito sofrimento. E nós sabemos que isso não é verdade. O ano está acabando, ou seja, assim, o calendário está acabando. Mas no dia 1º a gente vira ele de novo. Graças a Deus, para algumas pessoas, né, vamos virar. Para outras vai virar em outro mundo, né, no plano astral talvez. Mas que Deus esteja conosco aí onde nós estivermos. Mas eu pensei nisso, falei, essa necessidade de fechar o ciclo e abrir outro ciclo, ela é inerente do ser humano. Nós precisamos começar algo, viver esse algo e finalizar esse algo. Então a Márcia falando aqui da finalização dos trabalhos, como é bom, né? Finalizou os trabalhos, dar essa pausa, todo mundo descansa. Aí faz reunião, vê o que fez de errado no ano, vamos melhorar no próximo. E isso acontece também na casa espírita. O que a gente fez de errado, o que pode melhorar? Porque todos os dias nós temos oportunidade de melhorar algo em nossa vida. Então vamos aproveitar esse momento de reflexão e ver o que nós podemos fazer de diferente. Mas sem sofrer, porque o ano vai acabar, mas a gente não. Ok? Então foi isso que veio para mim, assim, enquanto ela estava fazendo a prece, falei, realmente, nós precisamos fechar os ciclos, né? Para que a gente não fique com aquele monte de coisa pendente e sofrendo. E hoje, gente, quando a Magna me pediu para fazer a palestra, eu falei para ela, me pediu o tema, e eu falei, vamos falar de Natal? E ela falou, mas qual é o tema? Vamos falar de Natal. Porque estamos aí há uma semana, praticamente, 2 semanas do Natal. Então, eu gostaria de dividir um pouquinho com vocês aqui o que eu vejo como Natal. E aí, como é um bate-papo, se vocês não concordarem ou se quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem muito à vontade para isso. Então, nós estamos aí finalizando o ano, dia 25 de dezembro comemora-se o Natal. E o que é o Natal? O que vocês entendem por Natal? Qual é a história que vocês conhecem do Natal? Alguém quer dividir o que conhece? O nascimento de Jesus Cristo, uma data simbólica do nascimento de Jesus. Temos aí uma outra figura importante para o Natal, que é o Papai Noel. Temos as luzes de Natal, a árvore de Natal, a troca de presentes, as confraternizações, os amigos secretos. Quantas coisas a gente tem no Natal. Mas, como a nossa amiga Alessandra disse, é uma data simbólica. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro no ano 0, porque nós sabemos que não é o ano 0. Mas escolheu-se essa data, na época a Igreja Católica escolheu essa data para comemorar o nascimento de Jesus. Então, o que nós temos, né? É uma festa, dia 25 de dezembro, uma festa pagã, comemorada pelos europeus, para comemorar o solstício, a chegada da luz. Sabemos que essa época é muito frio na Europa. Então as pessoas tinham essa festa e a gente pega carona em tudo, né? O Brasil quase não tem festa típica, a maioria é festa importada. E importamos mais essa também.
Ah, mas poxa, Márcia, eu estou decepcionada agora, então isso não é verdade? Jesus não nasceu dia 25? Não, gente, não nasceu. Nós nem sabemos que ano que era aquele, porque o calendário mudou. Mas o que é importante é nós refletirmos sobre essa data, sobre o sentido dessa data e o que Jesus veio para trazer para nós. E é muito importante nós termos uma data para comemorar esse nascimento, porque Natal significa nascimento. Quando eu falei das luzes, dos enfeites, do Papai Noel, dos amigos secretos, olha quanta coisa que acontece numa data. E é claro que tudo foi sendo acrescentado aí no decorrer dos anos. Jesus, quando ele encarnou no nosso planeta, e ele não encarnou para salvar os nossos pecados, para que dali a gente zerasse e começasse de novo. Isso também é uma outra coisa que não é verdade. Jesus, ele veio para o nosso planeta, um espírito de luz, né, de um planeta angelical. Ele baixou muito o padrão vibratório dele para encarnar aqui, para nos ensinar a amar. Para nos ensinar o quanto é possível nós nos melhorarmos. Então, olha só se isso não é um ato de amor. Você descalçar os seus sapatos para dar para quem não tem sapato e caminhar descalço. Foi basicamente isso que Jesus fez. Ele veio aqui para nos dizer assim: é possível chegar a ser um Cristo, porque ele é o Cristo. E o nosso objetivo, enquanto espíritos eternos, é evoluir e chegarmos a ser Cristos, ou seja, a sermos um ser tão puro, tão iluminado. É possível, e ele veio para nos mostrar que é possível. Nós, espíritas, acreditamos na pluralidade das existências e há muitas moradas na casa de nosso Pai. E esses espíritos de luz, eles residem nesse lugar que é muito melhor do que onde nós estamos hoje. E nós já residimos em lugares muito piores também. Mas evoluímos e chegamos até um planeta de provas e expiações. E desse planeta, a gente vai passar para um planeta melhor. Vamos preparar essa palestra aí para o próximo ano. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E Jesus, assim como outros seres celestes, vivem nesses planetas melhores. E por amor a nós, eles vêm de vez em quando nos visitar, nos dar força, nos dar sustentação e nos ensinar. Então, quando Jesus diz assim, que nós somos a luz do mundo, nós é que damos vida para esse mundo. Então, vamos ver como é que está essa luz. Porque se a luz do mundo não está boa, a responsabilidade é nossa, nós somos a luz do mundo. O que eu estou fazendo com essa luz? Bora aí acender essa luz, dar uma recarga aí de energia. Então, gente, como estamos falando de Natal, queria contar algumas curiosidades para vocês. Então, de Jesus não há o que se duvidar, né? Jesus, ele encarnou nesse planeta para nos ensinar. Por isso que nós o chamamos de mestre, de irmão, de amigo. E ele nos deixou muitas lições. Jesus, ele foi tão importante para o nosso planeta que ele nasceu lá naquela cidadezinha pequenininha e hoje o mundo inteiro conhece Jesus. Jesus, ele dividiu a história. Existe um tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso que disse que ele nasceu em 25 de dezembro do ano 1. Porque existia antes tudo, mas ele mudou a história. Olha a importância desse ser para nós e quantos ensinamentos ele nos trouxe. E está ainda entre nós, embora algumas religiões acreditem que ele partiu e que um dia vai voltar, né? Ele não partiu. Ele só deixou o corpo, assim como nós vamos deixar o nosso. Mas ele está entre nós. E ele não disse, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei? Então ele está aqui hoje, com certeza. Tem até uma música que a Igreja Católica toca na missa, que às vezes eu gosto de ir na missa, e que diz, Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Então, tão certo como esse ar que entra no nosso pulmão agora, é a presença de Jesus aqui nessa casa. Torcendo para que nós não percamos essa encarnação, essa reencarnação, né? Porque a nossa não é a primeira, eu acho que não. E também acho que não vai ser a última. Mas ele está aqui, sempre ali. Gente, eu estou aqui, sabe? Eu estou com vocês. Me chama.
bate na porta que eu abro, Jesus não dá as costas para nós. Então trabalha incessantemente para o nosso bem. E junto com essa festa aí do Natal, que nós comemoramos o aniversário de Jesus, que tem toda essa alegoria da manjedoura, que a gente já conhece, passa na televisão, não preciso ficar repetindo aqui. Nós temos algumas também especialidades que foram sendo incorporadas no Natal, que pode não ter a ver com Jesus, mas tem a ver com o espírito natalino e com essa mensagem de amor, de caridade que Jesus deixou. Então nós temos, por exemplo, a figura do Papai Noel. Papai Noel é um vilão, né? Ele rouba a cena. Hoje nas casas a gente vê muitas figuras de Papai Noel, mas a gente não vê uma imagem de Jesus nos lares. Muitas famílias se reúnem numa árvore de Natal, na noite de Natal, para trocar os presentes e dizer que foi Papai Noel que trouxe. Poucas famílias fazem uma prece agradecendo todo esse sacrifício de Jesus. Mas como Jesus é muito inteligente e não dá ponto sem nó, ele não está nem aí para a popularidade, porque o Papai Noel está ali simbolizando Jesus. O Papai Noel, ele era um bispo da Igreja Católica, não lembro agora qual é a nacionalidade, embora eu tenha estudado, mas a idade não permite que se agregue tantas coisas no pensamento, eu perco muitas coisas que eu estudo, eu perco. Então, ele era um bispo muito caridoso e ele, nessa época do Natal, como tinha muitas famílias pobres, porque sempre existiu essa diversidade, né, social, essa divisão, ele colocava nas casas saquinhos com moedas, na porta das casas de pessoas muito pobres, para que elas, nesse momento de festa, né, porque é uma festa, estava todo mundo festejando, comprando roupa nova, igual agora, e um monte de gente que não tinha o que pôr igual agora, nada mudou. Então ele colocava esses saquinhos de moeda nas casas e as pessoas, quando abria a porta, falavam, um saquinho de moeda, que legal. Então ele ficou conhecido como São Claus, né? Que ele dividia aí um pouquinho que ele tinha com as pessoas. Pouquinho não sei se ele tinha pouquinho, né? Não lembro, também esqueci se ele tinha muito ou tinha pouco. Mas enfim, ele tinha esse espírito de caridade. E quem é que pregava isso, gente? Esse espírito de caridade não era Jesus? Vamos dividir o que temos, vamos lá cuidar do nosso irmão. Então é claro que Jesus usa o Papai Noel para chegar nos lares. Não importa se você não acredita em Jesus, se o Papai Noel está lá na tua casa, distribuindo o presente, trazendo alegria, trazendo esperança para as crianças, porque as crianças acreditam, né? Eu até hoje acredito, imagina as crianças. Eu só sinto não ter uma chaminé na minha casa, porque senão eu acreditaria que ele ia descer. Então, ele usava uma roupa vermelha, porque lá é muito frio, aquela roupa, né, típica. Por isso que disse que ele mora no Polo Norte, lá com a Mamãe Noel, que tem um monte de gente que trabalha para ele, ficou o ano inteiro fabricando presentes. Então, o Papai Noel é um vilão? Já não é mais. Ele é a figura de Jesus que está fazendo a caridade, que é o que Jesus pregou. E aí nós temos as luzes de Natal, os enfeites, olha como fica bonito, né? Eu adoro colocar as luzes de Natal, minha casa é toda iluminada. Em novembro eu já começo a colocar, porque é a luz, Jesus não é a luz? Então quando a gente acende aquela luz, a gente está simbolizando a luz de Jesus na nossa casa, que ele pisca, uns são verde, outro azul, colorido. Então você está ali renovando a energia da sua casa, trazendo Jesus para o seu lar, trazendo alegria, a rua fica bonita, a cidade fica bonita, fica tudo muito bonito. E não é Jesus ali trazendo para nós essa esperança, renovando essa energia, né, renovando a nossa fé, porque quando você vê a luz de Natal, não tem como você não associar Natal com Jesus. E isso também era uma tradição. As pessoas enfeitavam a casa para a casa ficar bonita, e porque assim, gente, não tinha luz elétrica. Então eles colocavam lá o que tinha na época, que eu também não lembro como que acendia as luzes, tá, naquela época. Mas enfim, eles acendiam e a casa ficava iluminada, simbolizando que aquela casa estava preparada para receber, estava ali comemorando aquela festa. Que tinha também a comemoração do solstício, né? E a árvore de Natal? O que é que uma árvore tem a ver com Jesus? Ah, mas ele não era marceneiro? É verdade. Ó, já começa aí, tá vendo? Como tudo se encaixa, como a espiritualidade é sábia,
a gente pensa que não tem nada a ver. A árvore de Natal tem várias histórias a respeito da árvore. E uma das histórias é que lá na Alemanha, eles tinham o pinheiro como símbolo da prosperidade. Porque eu nunca fui para a Alemanha, mas a gente vê na televisão os filmes que nessa época tá nevando e assim, deve ser um frio que eu não consigo nem imaginar e também não tenho nem vontade de ir lá para ver, porque eu odeio frio. Mas imagina, e vocês que já assistiram também muitos filmes de Natal, porque nessa época a gente assiste, aquela neve toda queimando todas as árvores. A única árvore que sobrevive é o pinheiro. Por isso ele tem essa representatividade da prosperidade, da força. E algumas pessoas começaram a pegar esse pinheiro e trazer para dentro de casa, para trazer essa força, essa prosperidade, esse símbolo. E aí a árvore ficava ali tão, triste, longe dos outros pinheiros. Eles começaram a colocar uma bolinha, um enfeitinho, as crianças colocando cores, e hoje a gente tem aí o simbolismo da árvore de Natal. Então tem a ver com Jesus. Prosperidade, alegria, força, esperança. Então olha como o Natal ele foi agregando coisas e hoje a gente faz do Natal uma festa, porque o brasileiro ele gosta de festa, não importa, mas a festa não é nossa, é lá da Alemanha, não importa, a gente planta pinheiro também, mas eu não tenho onde plantar, a gente vai lá e compra artificial, 25 de março tem, a gente compra, a gente enfeita, a gente coloca luz, a gente fala para a criança do Papai Noel, mas é claro que nós somos cristãos e a gente tem que falar de Jesus também. O Papai Noel não pode ser o ser principal. E a gente se reúne nessa noite de Natal com quem? Com as pessoas que a gente gosta, com a família. Por isso que Natal é família. Você pode às vezes passar o ano inteiro brigado com aquele ser da sua família, mas no Natal você não consegue não ligar e falar, vem aqui comer comigo. E tem essa prosperidade, essa fartura, Como era uma festa, as pessoas faziam muitas comidas, porque recebiam também os viajantes. Então, por isso que a gente também tem essa tradição de ter aí a mesa mais farta, E o brasileiro, como gosta de festa e também é muito solidário, a gente também consegue distribuir com as pessoas que precisam. Então, nessa época, as pessoas ficam mais caridosas, o coração amolece, A gente gosta da troca de presentes, às vezes não dá para dar para todo mundo, mas tem a tradição do amigo secreto, que é uma forma de cada um ganhar alguma coisinha. As crianças escrevem as cartinhas para o Papai Noel, coloca no correio, a gente pega lá as cartinhas, Essa semana a gente foi pegar as cartinhas lá no correio e minha filha chorou, porque ela falou, mãe, olha, até emociona. Mãe, eu peguei uma menininha que tem 13 anos e sabe o que ela está pedindo? Um kit de higiene. E a minha filha tem 24 anos. E ela falou, mãe, eu chorei de saber que tem uma criança de 12, 13 anos que o sonho dela é ter um kit de higiene para a gente até um básico. E eu falei, filha, é uma realidade que a gente não vivencia, mas tem gente que não tem nem chuveiro numa casa. Não tem nem como tomar banho, o desodorante é um luxo. Então ontem, aí na sexta-feira eu falei, eu vou no calçadão e vou comprar as coisas da menininha lá. Ela falou, não mãe, eu quero comprar. Então ontem ela fechou a loja dela, foi lá no calçadão e veio com uma sacola cheia de coisa. Então eu falei, olha o espírito natalino, gente? Então, às vezes a gente não para pensar nisso. Mas esse trabalho do correio, ele é muito importante. Não é só porque uma criança vai ganhar um presente. É pela transformação. Olha, a minha filha chorar por um negócio que ela nunca tinha parado para pensar. E aí já envolveu o namorado. Aí os tios do namorado gostaram da ideia, já foram lá no correio também. Porque o brasileiro também não gosta de ficar por baixo. Um faz, o outro vai querer fazer. Um monte de gente já pegou a cartinha. E um monte de criança vai ficar feliz. Então, o Natal é uma festa pagã ou é uma festa cristã? É uma festa cristã. É uma festa. Quando Jesus está conosco, sempre é uma festa. Nós usamos essa época do ano porque tudo propicia. Mas Jesus está conosco o ano todo. O ano todo nós podemos ter essa festa. O ano todo nós podemos manter a nossa casa iluminada, ainda que uma lâmpada simbólica.
Podemos manter esse espírito natalino de pedir desculpa para aquela pessoa que a gente magoou, de trazer, vem comer comigo, que a coisa mais gostosa que tem é a gente preparar uma mesa e ter gente para comer. Que às vezes a gente tem muitas casas que a mesa está farta, mas não tem ninguém para comer aquela comida. Que gostoso poder dividir o que a gente tem, ainda que seja pouco. Que gostoso nós temos essa figura da fraternidade que divide o que eu tenho com o outro divide comigo, essa troca de presente. Isso pode acontecer o ano todo, mas nessa época tudo fica propício. E um outro estudo que eu fiz essa semana, que também é uma curiosidade, vocês sabiam que no plano espiritual também tem festa de Natal? Tem até coros de anjos. As crianças apresentaram aqui. Na espiritualidade também tem, nas colônias, nas cidades espirituais. E nessa época do ano, os espíritos de luz, eles conseguem se aproximar mais da Terra. Por quê? Porque as pessoas estão com o coração mais aberto, estão ligados em Jesus, toda essa alegria. Então a espiritualidade consegue chegar. É por isso que muita coisa que a gente pede o ano inteiro, a gente só ganha no Natal. Olha só, né? Natal é tempo de presente. Porque se nós elevamos o nosso padrão vibratório e abrimos a porta para Jesus, a espiritualidade de luz chega e as coisas começam a fluir. E isso não é mágica, isso não é milagre, isso é consequência. Que época gostosa, que delícia. Podemos estar aqui, né? E usufruirmos de tudo isso. E tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais gostoso. Então, que nós possamos aproveitar esse Natal e aproveitar essa troca que estamos fazendo agora. E duas coisas. Temos o Natal aí mais vezes no ano na nossa casa. Ah, mas a gente esquece. E a gente esquece mesmo. A vitamina D, ela baixa e a gente esquece um monte de coisa. Mas que nessa época nós possamos hoje sair daqui com esse espírito natalino, agradecendo a Jesus por esse sacrifício que ele fez. Porque, gente, foi sacrifício. Foi muito sacrifício. Agradecendo aos espíritos de luz por chegarem à nossa casa. Às vezes o espírito de luz podia estar lá na ceia de Natal, mas ele sai e vem para a nossa casa, cear conosco. Os nossos antepassados queridos, muitas vezes têm permissão de vir cear conosco. Então que nós estejamos ali com aquele pão espiritual, o material que é importante, mas o espiritual também, para que esses espíritos de luz, esses nossos antepassados, quando eles cheguem na nossa casa, eles encontrem essa paz, esse conforto, não aquela brigaiada, não aquela bebedeira. Tem gente que bebe, briga, acaba com o Natal. Então que nós possamos refletir mesmo, trazer Jesus para o nosso lar, para o nosso coração e vivemos o Natal, vivemos esse renascimento. Porque é quando Jesus está no nosso coração, quando a gente consegue colocar tudo isso em prática, é que de fato Jesus nasce no nosso coração. Que não adianta. Se você tem uma festa maravilhosa de Natal, mas você não tem Jesus presente, não é Natal, porque Natal é nascimento. Então que Jesus possa nascer no nosso coração, através de pequenas atitudes, mas que fazem toda a diferença. Para quem? Para nós mesmos. Porque sempre somos nós, nunca é o outro. Primeiro nós. E o que nós fazemos para nós que vai refletir no outro. Então que nessa manhã de aprendizado, sentindo aqui a presença do nosso Mestre Jesus, dos nossos antepassados queridos que estão aqui nos acolhendo, nós saiamos daqui em paz. Porque o ano está acabando, mas não é um fim, é só uma virada, é só uma pausa para nós podermos rever a rota, recalcular a rota, como diz o Waze, e seguir aí o caminho mais leve. Ah, mas eu não tenho, Márcia, a condição de colocar luz de Natal, eu não tenho árvore de Natal, eu não tenho roupa nova, eu não tenho nada. Você tem Jesus dentro do seu coração, tudo o que você precisa vai chegar para você. Então vamos fazer a nossa prece agora? Quem se sentir confortável, fechar os olhos, agradecendo a Jesus, nosso mestre e amigo, por tanto sacrifício, por tanto amor, por tanta devoção,
porque sim, foi por amor e é por amor. E agora aqui, Jesus está entre nós, com as mãos espalmadas, e nós recebemos essa chuva crística, acalmando os nossos corações, abrindo nossa mente, nos ajudando a encontrar a solução para aquele problema que nos incomoda, nos ajudando a aliviar a dor do nosso espírito, a dor da alma, nos ajudando a encontrar também uma saída para a dor do nosso corpo. Agora Jesus, ele pega na sua mão e ele diz: o que queres de mim nesse Natal, meu amigo, meu irmão? O que queres? Peça. Peça e eu te darei. Então vamos abrir o nosso coração, olhar no fundo dos olhos desse mestre e pedir o que a nossa alma anseia. Gratidão, Jesus. Gratidão, gratidão. Que esteja sempre conosco e nós estejamos sempre com a sua luz, com o seu amor e com a nossa casa aberta para te receber nesse Natal e em todos os dias da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. E um Feliz Natal para todos. Obrigada.